Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Danube e hoje nós vamos estudar sobre o absolutismo. Galerinha, eu quero que vocês olhem essa imagem que está sendo retratada. Que é a ideia do absolutista, onde, se vocês pegarem, tem um monstro com um báculo e uma espada, ou um cetro religioso. E reparem que acima disso daí tem uma coroa, dando a ideia de um rei. E esse monstro, ele é um monstro chamado Leviatã, que vem da cultura fenícia. Era um monstro marinho que comia as pessoas. Se vocês repararem na imagem, há como se fossem escamas. E aí que a gente entra no contexto do absolutismo, que a gente vai ter as características gerais. E nesse contexto, a gente está numa transição da Alta Idade Média para baixa, onde começa a surgir o comércio. Então tem uma crise feudo-capitalista. E dessa forma o comércio começa a ter ascensão. E isso, para certas camadas da sociedade, era interessante ter, porque a burguesia surge no terceiro estado. Então era a transição do feudo para o capitalismo. E a gente tem uma crise no feudalismo. Enquanto na Alta Idade Média se produziu e chegou a um ponto onde o desenvolvimento tecnológico gerou tanto recurso que aí começou a se limitar, as pessoas migraram do campo para a cidade. E aí desenvolve o comércio. Nesse desenvolvimento do comércio, surge uma nova camada social chamada burguesia, mas a burguesia pertence ao terceiro estado. E dessa forma, com a expansão comercial, há alianças desse grupo, da burguesia com o rei. E dessa forma, essas alianças, essa classe que compunha o terceiro estado, elas pagavam impostos. Só que no momento que a burguesia pagava imposto, o rei voltava dando certos monopólios para isso. Exemplo, você vai ter o direito de explorar tal região, você tem o direito de tributar acima dessa questão que você vai medir, que são pesos e medidas. Você determina como é a situação. Só que aí a burguesia pagando imposto para aquele rei, ele contratava mercenários, fortalecia a sua região, que aí ele começa a moldar exército. E esse monstro, se vocês reparar, ele tem essa força militar. E essa força militar surge por conta dessa questão. E outra situação foi que, com o renascimento cultural, a reforma cultural, o poder clerical começa a definhar, começa a perder força. Porém, do outro lado tem um rei que está segurando um cetro religioso. E o rei, para muitos, é uma entidade divina na terra. E dessa forma ele também restabelece um poder religioso. E com isso, junta o rei, nesse monstro, o báculo religioso e a espada. Dessa forma ele começa a controlar a sociedade. Começa a controlar através da centralização dos poderes, concentrando nas suas mãos. Quais são os poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, ele faz com que a lei chegue para todo, ele cria as leis e ele julga o que é o certo e o que é errado. Tudo isso concentrado nas mãos de uma única pessoa. E juntando tudo isso nas mãos de uma única pessoa, a gente tem o Estado absolutista moderno. E o que é Estado? Para essa ideia é o uso do monopólio da força, ou seja, quem detém esse monopólio é o rei. O rei vai determinar aquilo que ele acha certo e errado para a dinâmica social. E por que as pessoas não questionaram isso? Porque as pessoas elas vão começar a ceder seus direitos para que o rei governe. E a gente tem um modelo de sociedade estamentada, ou a pirâmidezinha social. A sociedade era estamentada. A pirâmide social, ou a estrutura social desse modelo de sociedade era primeiro, segundo e terceiro estado. Primeiro e segundo estados, eles eram isentos de pagar impostos. Eles eram camadas privilegiadas, seja a nobreza, como também a questão do alto clero. Dessa forma, o terceiro estado que eram os servos do trabalhador, o trabalhador liberal e tudo mais. E com essa questão do comércio, nesse terceiro estado nós temos o artesão. E a composição do terceiro estado, eu vou pegar um específico, o artesão. Quando há a crise feudo-capitalista, ele migra do campo e vai para a cidade. Só que esse artesão, ele sabe produzir e ele vai vender sua mercadoria. Ele se divide em outras duas classes, o meio de produção e a força de trabalho. São as mesmas pessoas, porém é que o meio de produção, ele compra ferramentas, ele aluga as ferramentas para que trabalhem e posteriormente ele contrata as pessoas. Já a força de trabalho, ele não teve essa condição de comprar essas ferramentas. Aí ele não tem dinheiro para isso, mas ele tem sua força de trabalho. Então ele oferece sua mão de obra para o meio de produção, que ele não quer mais produzir. Ele quer agora ficar em outro lado. E aí ele tem condição, ele tem a ferramenta, ele tem a matéria-prima e ele tem condição de pagar um salário
para a pessoa. Então ele contrata essa força de trabalho. Nessa situação, a burguesia começa a querer ganhar espaço na sociedade. E juntando o terceiro estado, as três camadas, o terceiro estado sempre tinha mais pessoas, sempre havia um número maior de pessoas do que o primeiro e o segundo estado. Mas o terceiro estado, ele era determinado como um pecador, ele era descendente de Adão, então ele tinha que trabalhar, do seu solo irá tirar seu sustento. E era uma camada social que não tinha privilégios. Mas, com o desenvolvimento desse comércio, a burguesia começa a ter uma outra visão, é tanto que eu expliquei sobre as alianças entre o rei e a burguesia. E aí, posteriormente, ela vai ganhando cada vez mais espaço. E ela ganhando espaço, ela começa a questionar a dinâmica e a administração da maneira centralizadora que era essa questão absolutista. Reparem essa imagem. Olhem na imagem como nós temos um rei, um papa, uma pessoa nobre, como seria um militar, carregando um quarto. E esse quarto seria o terceiro estado, seria a pessoa que está acorrentada, está presa a grilhões. E se olharem mais próximos, o joelho está ferido, ele está com a língua do lado de fora porque ele está sofrendo. E reparem que as outras camadas são bem mais fartas e ele é muito magro, muito esguio, porque isso dele está sofrendo. E essa é uma característica do que foi o modelo de uma sociedade estamentada. Para quem não sabe o que significa estamento, é pouca mobilidade, ou seja, nasce rico, morre rico, nasce pobre, morre pobre. Abre uma exclamação nisso daí que a burguesia vai questionar essa questão de critério de nascimento. Por que que eu não posso ter uma ascensão social? Por que que essa estrutura, esse mecanismo de sociedade é tão fechado? E aí é um questionamento disso daí. Por que que essa sociedade é tão fechada desse jeito? E aí vai começar a gerar conflitos. Mas nós temos teóricos que defendem o absolutismo. Nós temos um dos teóricos que defende o modelo absolutista. E nós temos o Thomas Hobbes. Ele afirma que nós nascemos ruins por natureza. Então o ser humano ele gera uma guerra de todos contra todos. Ou como ele mesmo expressa, o homem dos lobos dos homens. O homem é o lobo do homem. Nesse conflito de todos contra todos, iria gerar um caos social. É por isso que tem aquela imagem, as escamas do monstro Leviatã, como ser humano agregado àquilo ali. Porque nós, enquanto indivíduos, percebemos os nossos direitos. Mas, com esse caos social, todos têm direitos, mas como vai ser controlado? O indivíduo pega o seu direito e cede esse direito ao rei para que ele venha a governar. Dessa forma, a gente monta uma ideia de contrato. Um contrato social, só que é um contrato social de imposto, ou seja, de cima para baixo. O rei determina, o rei determinando, o que acontece? As pessoas têm que obedecer à ideia do rei. E nessa ideia de Estado absolutista, a gente tem na economia o desenvolvimento do capitalismo comercial, um capitalismo que a gente chama de capitalismo primitivo. Uma política econômica de que o Estado ele precisa centralizar recursos para se tornar cada vez mais poderoso. Ele centraliza recursos para se tornar cada vez mais poderoso. E aí a gente tem a prática do mercantilismo. E o que foi esse mercantilismo? Era um conjunto de ideias e práticas econômicas dos quais toda a atividade desenvolvida por esses governos, no caso governos europeus, eles tinham a ideia de centralizar nas mãos da região, nas mãos do local. Por exemplo, eu tenho que ter uma balança comercial favorável, eu tenho que vender mais do que comprar, mas eu também exploro isso daí. Eu tenho que ter o protecionismo econômico, ou seja, uma mercadoria que vem de um país estrangeiro, ela tem que ser taxada mais cara daquilo que eu produzo no meu. Aí a gente tem a ideia de metalismo, que seria a busca de novos locais para encontrar metais preciosos. Exemplo, nas grandes navegações, que quando a Espanha chega na região da América, logo ela encontra metais preciosos. Portugal custou um pouco, mas essa era a ideia dos estados, de explorar novos locais, desses locais eles encontrarem pedras ou metais preciosos. E nessa situação a gente tinha um controle estatal, uma intervenção, principalmente de quando era dominado. Eu vou dar exemplo do Brasil. Portugal domina o Brasil e aí ele é a metrópole. Tudo que o Brasil vai fazer tem que ser por aval de Portugal. E o Brasil se torna colônia, ou seja, submisso às práticas e às leis de Portugal. Então, nessa dinâmica, a gente tem o desenvolvimento do absolutismo. E dessa forma, voltando para o Hobbes, o que acontece? Quando o homem cedeu seus direitos,
Nessa circunstância, o Estado pega aquele direito, o que ele vai fazer? E quando ele pega esses direitos, ele vai proteger e vai preservar a dinâmica da sociedade, para não deixar os impulsos dos seres humanos aflorarem. Vai conter nossos impulsos. E aí a gente tem essa ideia desse monstro fenício controlando tudo. Porém, há questionamentos disso daí, mas irá ficar para outra aula. Galerinha, esse foi o pequeno resumo da aula aí. Valeu!